Você certamente na internet, né, antes de clicar no meu vídeo, depois de clicar no meu vídeo, ou enquanto você navega aí por esse mundo de relacionamentos, você já deve ter, já deve ter visto aqueles vídeos, né? Faça isso e ele ficará de quatro por você. 5 passos para uma mulher ser dominada. Se você fizer isso, ele nunca mais vai te esquecer. Como impactar a mente do blá 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 blá. Enfim, um dia ainda vou fazer um podcast só mostrando essas capas de vídeos e conversando com vocês sobre isso. Mas enquanto esse podcast não chega, deixa eu explicar então o que eu acredito sobre esta relação e sobre esse tipo de tendência, ou esse tipo de desejo, de postura, né? Em que vai gerar um choque entre amor e poder. Sobre quando você quer amar e quando você quer dominar. Quando você quer transformar algo que deveria ser por uma escolha livre e criar técnicas e meios e artimanhas e dicas e hacks, enfim, qualquer coisa do gênero, para fazer com que aquilo que deveria ser livre se transforme em algo quase que compulsório, entende? Mas enfim, antes de eu falar sobre isso, deixa eu só avisar aqui para você, pelo amor de Deus, ser vivo, tá? Aqui, ó, super livre, eu não estou te forçando a nada, mas prega o dedo nesse like, tá bom? E me siga aqui no canal, tem muita gente que assiste um vídeo e não me segue, então me siga. Eu sou J. Borgonhoni, eu criei a Terapia do Bom Senso e quero levar para a sua vida mais leveza, sinceridade, clareza para o seu mundo interior e também bom senso, obviamente, tá bom? E fique comigo porque todo vídeo eu explico alguma coisa e sempre trago algo mais prático para você poder já aplicar quando acabar esse vídeo aqui, tá? Segunda coisa que eu quero te dizer, segundo recadinho, rapidinho, toda quarta-feira ao meio-dia eu estou aqui ao vivo com o podcast do Bom Senso. Já saiu a segunda temporada, vamos dizer aí, já saiu, que é o 14º, que eu falei sobre Morango do Amor, falei sobre o novo rosto da Anitta, Sister Hug, Chat GPT, qual é minha bênção, eu falei sobre todas essas coisas aí que acontecem. E toda quarta-feira estarei aqui, tá? E saiba você que os podcasts, eles ficam gravados durante uma semana e depois eles viram exclusivos para os membros do clube do canal. Tá bom? Então, se você quiser ser membro, além de ter vídeos exclusivos, você também me ajuda a propagar a palavra do bom senso aos corações que precisam, tá? E é super baratinho, é R$ 7,99 por mês. Você consegue ter esses vídeos exclusivos e também me ajudar, que eu acho que estamos aqui. Eu tô aqui me esforçando para fazer com que você consiga ter mais bom senso na sua vida. Então, também me ajude esse meu projeto aqui, tá bom? Mas vamos lá, então. A primeira coisa que a gente tem que pensar, assim, claro que toda relação, principalmente relação amorosa, toda relação é uma relação de poder também, né? Esses tempos atrás eu falei em um vídeo assim, porque é minha esposa. Daí alguém comentou assim, olha que brega, que jacu, enche a boca para dizer minha esposa. Enfim, é claro que toda relação tem essa questão de posse, tem essa questão de compromisso, tem essa questão de troca, tem essa questão de poder contar com o outro. Tá? Se você acha estranho que eu digo que toda relação tem essa questão de posse, eu te explico de uma forma muito simples. Todo mundo que está solteiro quer encontrar o quê? Um relacionamento sólido, não é mesmo? Todo mundo quer encontrar um relacionamento sólido. Alguém com quem você possa confiar. Que pessoa é essa? É uma pessoa que tem um compromisso com você. E você tem um compromisso com essa pessoa. E se você tem um compromisso, se vocês têm um compromisso mútuo, sim, 90% das vezes, o quê? Vocês devem satisfação um para o outro. Então tem muitas coisas na minha vida, 98% delas, em que eu tenho que ou informar a minha esposa, ou eu tenho que partilhar com ela, e muitas vezes ela pode vetar. Eu posso chegar e falar, pensei em tal coisa, meu bem, isso aí não vai dar, isso aí não rola, porque é verdade. Então existe essa relação, né? E quando eu digo poder aqui, é essa questão de autoridade na vida do outro. Então quando a gente está casado, quando a gente está num relacionamento mais sólido, é claro que existe isso. Né? Espera-se que você conte para essa pessoa e que essa pessoa tenha uma voz na sua vida muito importante. E querendo ou não, é isso que a gente quer. A gente quer encontrar alguém que nos leve a sério, que leve a sério os nossos sentimentos, as nossas opiniões, os nossos desejos, que consiga argumentar com a gente, quem sabe até nos demover de muitas coisas, mas nós também queremos fazer isso na vida do outro. O que é um homem provedor? Qual que é a diferença entre um homem provedor e um homem autoritário? O homem provedor é aquele cara que
tem uma família, tem um compromisso com a sua esposa e ele se responsabiliza por pagar as contas, enfim, dar conta do mundo financeiro, vamos dizer assim, né? Majoritariamente. O que é um homem autoritário? Um homem escroto, um machista, coisa e tal. É o cara que, por pagar as contas, ele acha que ele pode mandar no resto das pessoas. Então você consegue perceber que existem relações, dentro das relações amorosas, existem questões de poder, de compromisso, esse tipo de coisa, mas isso pode se transformar o quê? O amor é uma desculpa para se utilizar do poder. O amor como, o relacionamento amoroso como um certo tipo de papel de domínio na vida do outro, entende? É por isso que eu acho interessante quando eu falei aqui anteriormente, esses títulos assim, sabe? Faça algo que ele vai ficar, ele nunca mais vai te esquecer. Cara, eu sinceramente, quem eu quero que nunca mais me esqueça é minha esposa, entende? Ou alguém que eu realmente quero que tenha um compromisso e eu quero que ela não me esqueça pelos motivos certos, não por técnicas, entende? Eu não quero criar um algoritmo para a pessoa ficar viciada em mim, entende? Mas eu vou falar mais sobre isso. Então o que acontece é que dentro das relações, então, a gente vai ter essas relações de, né, de autoridade na vida do outro, até mesmo, né, outra palavra aqui que talvez vocês não vão gostar, quem está muito acostumado aí com os pensamentos pós-modernos, a gente também vai ter o quê? Um certo tipo de obediência, certo? E não estou falando só a obediência da mulher para o homem, eu estou falando do homem para a mulher também. Tem certos momentos que sim, né? Se o outro chegar e falar, não quero mais isso daí, muitas vezes tem que falar, tá bom, não faço mais, foi mal. Né? Num casamento, muitas vezes acontece isso. Ó, não quero mais que você converse com fulana. Essa fulana tá de sacanagem, eu não gosto, eu me sinto mal, coisa e tal, blá, blá, blá. Às vezes o que o cara vai fazer, ele pode até discordar, mas muitas vezes, para manter a sanidade do casal, o cara vai olhar e vai falar, tá bom, meu bem, não faço mais isso. Ou então vocês, outro exemplo aqui que é muito claro disso, dessa questão de obediência. Você conhece o cara, daí você descobre que o cara tá seguindo, clássico, né, minhas queridas solteiras. A solteira não tem um minuto de paz. Tá seguindo lá 750 mulheres, entende? Uma mais rapariga que a outra, né? Quando não é baranga e rapariga. Você chega pro cara e fala, meu, sério que você tá seguindo essas pessoas? Vamos dar uma olhada nisso aí, né? Tem as mais incisivas que eu quero que você pare de seguir. Tem aquelas que dá aquela sugestão. Mas querendo ou não, isso faz parte do relacionamento amoroso. E vocês também, né, mulheres? Vamos ser sinceros. Então, tem uma galerinha que, o cara fica vendo mais mulher, coisa e tal. Vocês também ficam seguindo uma galerinha aí também que não é confiável. E às vezes o cara chega e fala, eu não quero esse tipo de coisa. Eu não quero. Aconteceu já no meu relacionamento da minha esposa chegar e falar assim, não, puta, eu não gosto, não quero que você fale com essa pessoa. Eu parei, eu realmente parei. Porque eu falei, bem, se ela tá falando isso, eu também vou poder fazer isso. E eu lembro que lá no comecinho, tinha algumas fotos no feed dela, eu falei, meu bem, pô, essa foto aqui tá meio estranha, né? Só vamos tirar essa foto aqui, entende? Né? Vamos só, sabe? Muita gente, né? Pode acabar vendo, fica um troço meio... Eu já acho meio estranho, assim, então, tipo, só tira a foto. Ela foi lá e tirou. Então, ou seja, tem isso. Isso tem que existir dentro da relação, entende? Por que tem que existir esse tipo de relação? Por quê? Porque é impossível a gente juntar duas pessoas sem que uma exija algo da outra. É simplesmente impossível. A coisa do, eu quero um amor leve. Minha senhora, assim, não vou dizer que o amor tem que ser pesado. O amor pode ser, olha lá, o Inácio tá quebrando tudo. Quando não é o João Pereira, é o Inácio. O amor não precisa ser pesado, mas o amor exige uma seriedade, ele tem exigências. Até porque o que acontece a gente quando está se relacionando com alguém, o amor, principalmente o amor romântico, né? Principalmente não, o amor romântico, né, em sua expressão plena, ele vai o quê? Ele vai exigir a exclusividade. Ele vai exigir a exclusividade. Porque quando você, minha senhora, está casada, ela já olha para o maridão e fala, por que eu fui casar? Em algum momento, eu espero que em algum momento você tenha olhado para ele e falado, é esse o homem da minha vida. É esse o homem da minha vida. E as solteiras também. Você que está solteira, você que está solteiro também. Quando você olhar alguém, quando você olha alguém e se encanta por alguém, sabe aquela coisa, eu não consigo tirar a pessoa da cabeça. Porque você só quer aquela pessoa. Então essa paixão inicial, que muita gente vai dizer que a paixão inicial é um reflexo, como é que é? É um reflexo biológico só para ter um tempo de cópula e depois a paixão acaba, por isso que é a monogamia, blá, 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 blá. Essa galera aí que quer dar uma de filósofo.
O que eu acredito é o quê? A paixão inicial ela é super intensa. Por quê? Porque a paixão vai fazer ponte com o amor. Enquanto a paixão é o sentimento de eu só quero essa pessoa, o amor é a decisão. Eu realmente só quero essa pessoa. Além de emocionalmente, que é na paixão, eu me encantar pela pessoa e querer só ficar com ela, então quase que instintivamente, eu não consigo tirá-la da cabeça, tem esse tipo de coisa. Quando essa paixão ela vai se tornando mais tranquila, eu já até gravei um vídeo aqui, a paixão tem que acabar. Quando essa paixão ela vai indo para o seu lugar, é porque o amor deve surgir como decisão. Então, além da minha parte emocional, a minha parte racional também te quer, entende? Mas o que acontece? É por isso que existe a exclusividade, uma exigência da exclusividade, né? Tanto que eu já vi várias pessoas solteiras que é do tipo, não é que o cara tem que me pedir em namoro, mas eu quero saber se ele não tá com mais outras pessoas. Por quê? Porque isso vai me machucar. Então, a gente entende aqui, acho que ficou claro aqui, né, em 11 minutos de vídeo, acho que ficou claro aqui essa questão do... Tem ainda mais uma lista de coisas para eu falar aqui. Tem claro essa questão, né, desses afetos e essa relação de exigência, de obediência, de posse, de amor, tudo mais. Enfim, a gente tem isso daqui, certo? Porém, o que acontece? Muitas vezes a gente pode ver esses afetos não como uma expressão do amor, mas como um benefício pessoal. E é aqui que o amor começa a virar poder. Benefício pessoal. Então, assim, não é que eu quero ser amada pelo homem que eu amo. Eu quero ganhar biscoito. Eu quero ganhar like. Eu quero saber que tem pessoas me olhando. Eu quero que aquele cara que está na friendzone, ele continue correndo atrás de mim. Entende? Eu quero me sentir desejada. Então você começa a perceber que a gente começa a transformar as relações de amor em relações de poder quando a gente já começa a não mais... não tem mais essa questão pessoal, né? Não é pessoalizado no sentido de eu quero que aquele cara me ame porque eu amo ele. Não, eu quero me sentir desejada. Eu quero me sentir amada. Eu quero me sentir escutada. Eu quero me sentir olhada, entende? Então o que acontece? Os afetos, né, o carinho, a atenção, o desejo, a fala, a intenção, ou até mesmo os jantares, levar para o cinema, pagar a conta, o cara querendo transar com você, né, enfim, esse tipo de coisa, eles podem se transformar em bens, entende? Em bens. Então é aí que eu começo a olhar as relações como mercado financeiro, entendeu? Aí que a gente começa a entrar naquela coisa maravilhosa que deixa vocês malucas da cabeça, chamado VSM, valor sexual do mercado. Ah, porque tem o alfa, porque tem o beta, porque tem o gama, o ômega ninguém quer ser, né? Ou seja, o último ninguém quer ser. É aí que a gente começa a perceber que carinho, amor, atenção é um bem, entende? A gente começa a virar youtuber, a gente começa a virar um Instagram, que te beneficia pelo quanto de visualização, de like e de tempo de duração de tela as pessoas passam assistindo o seu vídeo, entende? Mas isso sou eu que estou gravando o vídeo aqui e estou querendo propagar uma ideia e estou usando o YouTube, mas não só a vida emocional, entendeu? Mas muita gente acaba usando isso, sabe? Quer ser mais desejada, mais esse tipo de coisa. E aí, né, a teoria do VSM, não sei se vocês conhecem, o tal do valor sexual do mercado, em que essa teoria diz que, basicamente diz o quê? Mulher, tu chegou aos 30, tu já tá meio fora do mercado, né? Você já não é mais o apartamento novo, você já é o apartamento usado, segunda mão, vai ter que fazer uma reforma e ninguém vai querer te comprar. Basicamente é isso. E o homem, aí também, eu acho que isso é muito homem ressentido, gosta de VSM, né? E o homem é aquele cara que nos 20 anos, 25 anos ali, ele tá subindo ainda, ele não é tão desejado. Aí o homem de 35, 40 anos, mais ou menos isso, tá? Aí ele tá no topo. Mas ele não vai querer a mulher de 35, 40 anos, porque a mulher do 35, 40 já tá no baixo. Ele vai querer a mulher mais nova, entende? Então ele vai atrás da mulher que tenha mais valor sexual de mercado. A mais nova, a mais bonita, a menos histórico emocional, enfim. Né? A galera do VSM só esqueceu de lembrar que existe um negócio chamado valores pessoais, existe amor, existe compromisso, entende? E também existe um negócio chamado cultura pós-moderna, em que as meninas de 20 anos também, já Elvis, já tá ruim da cabeça, tem, né?
não tá legal. Os homens também de 35 não estão querendo nada com, ou seja, não tem um. Se juntar todo mundo, não dá dois para fazer um casal, entendeu? Mas enfim, esse tipo de coisa, o que vai começar a mostrar para você é que você tem que estar bem no mercado. Vai começar a querer você querer ter posse da atenção das pessoas. Lembra-se do que eu disse aqui, né? Faça isso, ele ficar louco por você. Faça aquilo, ele nunca mais vai te esquecer. Formas de deixar o cara louco na cama. Formas de, entende? Desaparece, joguinho. Você começa a fazer joguinho. Você começa a fazer joguinho. Por quê? O que você quer no joguinho? Se você faz qualquer joguinho na vida, é um Candy Crush, você quer passar de fase. Você quer passar de fase. Entende? Você quer ter mais. Você quer alcançar mais. É a mesma coisa que acontece na internet. Entende? Ah, escreve assim, faz assim, tudo mais, tem um roteiro para angariar mais visualizações, o Reels, o Story, coisa e tal, não comece assim, blá blá blá. Tem várias coisas que a gente utiliza mesmo. Mas isso, como eu disse aqui anteriormente, é para propagar uma ideia, não para você encontrar um relacionamento. E muitas vezes, então, nesse desejo da gente, a gente começa a olhar os bens como algo, um bem, né? A gente começa a olhar, desculpa, me confundi aqui, vou refazer a frase. A gente começa a ver os afetos como um bem que a gente tem que conquistar, esse tipo de coisa, aí a gente começa a se olhar como um produto. Né? A gente é meio comprador, meio fornecedor, né? Não, mas esse cara ainda não é o suficiente, não, esse cara ainda não provou que é capaz, será que eu entrego, será que eu não entrego, tudo mais. E aí é óbvio que o nosso amor começa a virar um jogo de dominação. Quem domina o outro? Quem domina o outro? Aí começa aquele jogo do desinteresse, que é uma coisa que eu vou ter que falar aqui uma vez no vídeo. O jogo do desinteresse. Ah, não, eu não tô tão interessada, manda mensagem. Ah, eu gosto dele, mas se eu responder muito rápido, vai parecer que... E o que acontece é que quanto mais a gente vai transformando o amor em poder, mais a gente vai perdendo o amor. Já não é mais amor, entende? Não era amor. Não era amor. Era cilada. Cilada pra quem? Pra você e pro outro. Por quê? Ter alguém aos seus pés, vamos lá, pergunta sincera. Você realmente, para construir uma família, você quer alguém aos seus pés? Precisa de alguém aos seus pés ou precisa de alguém do seu lado? Para construir uma família, você quer alguém aos seus pés ou alguém ao seu lado? É igual aquele meme que a mulher fala: pedi tanto a Deus para o homem estivesse chorando aos meus pés. E agora eu tenho um homem, ela filmando a criança, o filho dela de 4 anos chorando no chão. Então, assim, a gente precisa disso. Eu preciso, né? Você homem, eu preciso mesmo encontrar uma mulher que ela esteja louca por mim, em que toda hora que eu quiser encontrá-la, ela ceda pra mim, e se eu quiser no meio do turno na casa dela e transar e fazer o que eu quiser, ela aceite e eu possa meter os cornos nela à vontade e ela vai estar sempre disponível. Eu preciso mesmo transformar as minhas relações como se eu colocasse as pessoas numa prateleira ou num armário, em que quando eu abrisse esse armário, eu retirava o que eu quero, a pessoa que eu quero, para eu poder me utilizar das pessoas. Então esse é o problema das relações modernas, é que aquilo que deveria ser de livre, espontânea vontade se transforma em algo coercitivo. E aí, qual que é o grande problema? Por que que é ruim, inclusive, para quem faz isso? Porque você começa a enxergar a relação como algo utilitarista, como está valendo a pena ou não está valendo a pena, custo-benefício e assim por diante. Veja, eu não estou dizendo que isso não exista na relação. É claro que você não tem que ficar ali igual um sujeito se sacrificando por uma pessoa que não está nem aí para você. Mas a relação não é só isso. Então essas questões de VSM, de fazer com que o cara fique apaixonado por você, com que você seja uma deusa, uma louca, uma feiticeira, entende? Fazer esse tipo de coisa faz com que você vai perdendo a capacidade de amar. Porque tudo que você olhar, você vai começar a calcular ou a querer que a pessoa fique com você. E outra coisa, você começa a acreditar que ser amada ou ter alguém que te ame, enfim, é uma relação em que você tem plena certeza de que a pessoa está aos seus pés, essa pessoa ela está dominada por você, ela está disponível para você, e essa pessoa, no final das contas, vai ter que concordar com o que eu quero, vai ter que fazer as minhas vontades, e se não acontecer, eu vou puni-la. Porque é isso que a gente faz com alguém sob o nosso domínio.
Alguém que é autoritário. O que é um relacionamento autoritário? A gente vai lá e fala, não gostei, você apanha porque você não fez o que eu queria. E eu acabo perdendo a capacidade de me comprometer com alguém. É por isso que muito relacionamento dá errado quando a pessoa casa, vai ter filho, esse tipo de coisa. Porque aí você não tem mais domínio sobre o outro, muito menos sobre um recém-nascido, entende? Aí essas coisas começam a sair do seu controle. Então, o grande problema hoje em dia é que, até escrevi aqui assim, o poder mata o amor. O poder vai matar o amor. O poder pode fazer parte das relações amorosas. Essa questão dessa relação de compromisso, como eu disse no começo. Mas o poder, quando ele é buscado por si só, ele vai matar o amor. Cara, mil coisas matam o amor, mas um deles é o poder. É quando você quer dominar o outro. É quando você quer ter o poder. E muitas vezes a gente faz isso porque nós temos dificuldades de amar e de ser amado. Então o que eu vou fazer? Eu vou dominar o outro, porque o outro, sob o meu jugo, fica mais fácil de eu lidar do que eu ter que ter uma pessoa que eu consiga lidar de frente a frente. Uma vez eu lembro um amigo meu que ele era bem, ele estava tentando ser bem correto, né? Um cara bem inteligente, bem intencionado. De um lado tem uma menina que tem todos os pré-requisitos, mas não me dá o negocinho. Do outro lado tem uma menina com problemas, visivelmente traumatizada, tudo mais, e eu quero ficar com ela. Uma das coisas que eu falei pra ele foi essa questão de, aquela ali você tem que conquistar, você tem que, entre aspas, né, dar uma domada, né? Então, mais outra coisa, essa questão que eu falei pra ele foi, é que com a outra você vai dominar moralmente a pessoa. Ela vem quebrada, ela é inconstante, ela tem dificuldade de relacionamento, coisa e tal. Você entra como aquele sujeito que não tem como ser criticado. E aí, muitas vezes, o que você vai fazer? Você vai querer que essa pessoa te idolatre, entendeu? Então, quando você está num relacionamento em que você quer ter o domínio da outra pessoa, você quer que a outra pessoa ela esteja refém de você, várias coisas, o que acontece, né? Você quer que a outra pessoa fique correndo atrás de você, em que a outra pessoa nunca deixe de pensar. Quando você começa a pensar essas coisas, então o que nós temos que pensar aqui e qual que é o exercício de hoje é: você está amando ou loucamente querendo dominar a pessoa? Você está querendo ter uma pessoa que te acrescente, que vocês juntos construam algo, ou você está querendo alguém para você mandar, para você ter poder? Ou melhor, será que você está querendo ter alguém? Será que você está querendo ter alguém? Porque às vezes você não está querendo ter ninguém. Você só está querendo ser amada, né? Se sentir amada, se sentir desejada. Você só está querendo um séquito de pessoas que ficam correndo atrás de você. Esses dias eu estava ouvindo, conversando com uma paciente, ela falou, não, porque o sujeito, ele me falou que o que ele mais gostava de fazer era fazer as pessoas ficarem apaixonadas por ele e depois largar elas, né, sem muito motivo e deixá-las sofrendo. Uma pessoa dessa, ela quer se relacionar? Ela não quer se relacionar. Então pense bem. Porque se não vai ter um mútuo compromisso, né, mútua satisfação, se em alguns momentos você não está disposto, em nenhum momento que se quer obedecer em questões muito práticas, em detalhes, entende? Se você não está querendo ter alguém que não está sob o seu domínio, sob o seu controle, ou alguém que não está 24 horas por dia pensando em você, como se você fosse, como se você fosse uma encantadora de homens, ou um encantador de mulheres, se você, né, não está disposto a esse tipo de coisa, então nem entra em relacionamento, entendeu? Aí vai ter que jogar teu joguinho, entende? Então nós temos que pensar isso. Quando você estiver se relacionando, isso aqui é uma relação amorosa ou é um jogo de poder? Relação amorosa ou um jogo de poder? Onde é que eu estou me enfiando? E muitas vezes, só para encerrar o assunto, senão não para de falar, e muitas vezes o que acontece? Você conhece alguém, você percebe que essa pessoa começa a jogar e começa a transformar o amor em relações de poder, de quem manda quem. Aí você fala, ele acha que ele é mais forte do que eu. Aí você entra no joguinho. Você nem entra no joguinho, mas pela sugestão do outro você entra, entende? E aí, meu cara, isso aí vai dar cagada. A gente sabe que vai dar cagada, entendeu? Isso aí a gente sabe que vai dar ruim. Porque no final das contas, quem joga não ama. O poder mata o amor. A gente sabe que, né, você vai perdendo essa habilidade. E você, se entrar numa relação, vai começar a toda hora que você for prejudicado, ou que a pessoa se mostrar
que está acima de você, ou numa discussão a pessoa ter razão, você já começa a achar que isso não está valendo a pena, né? Era isso que eu queria, nesse tipo de relação, o cara me trata mal. Me trata mal nada, às vezes ele só tratou uma vez mal porque você agiu mal e você não se corrigiu, entende? Então, essa troca não é, né? Eu sempre uso essa expressão, né? Sempre uso essa relação, né? A relação tem que ser horizontal, não vertical, tá bom? Porque a vertical, ela fica fazendo essa tendência, assim, ó, de quem domina acaba sendo dominado e vira um inferno, tá? Enfim, faz sentido o que eu disse pra vocês? Faz sentido o que eu tô falando pra vocês aqui, tá? Sobre amor, poder, como é que vocês enxergam isso? Teve algum ponto que eu ainda não falei aqui? Comente aqui embaixo, tá bom? Não deixe de comentar. E se você está passando por uma dificuldade e quer conversar com alguém, quer conversar com um profissional, eu sou psicólogo há 12 anos, então se você quiser, aqui embaixo tem um link. Marque um horário comigo. Você vai lá, marca o horário e a gente conversa, tá bom? Super tranquilo, super fácil de entrar em contato. Você entra em contato com a Paula, que é a minha assistente, e aí então a gente pode marcar, a gente pode conversar, porque às vezes tem questões aqui que só esse vídeo não vai te ajudar tanto quanto poderia ou quanto você precisa, tá? E por final, espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisam. Tá bom? Com certeza tem muita gente sofrendo, principalmente hoje em dia, né? Eu até fiz uma frase aqui, eu acabei não falando, né? Na cultura líquida queremos um amor sólido. Tem muita gente que está na cultura líquida querendo um amor sólido e não consegue obtê-lo, não consegue ter. Então, pense nisso. Compartilhe para as pessoas que precisam. Certamente, muita gente vai ser beneficiada com esse vídeo. É isso, meus caros. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.